Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Eu, Samara Sóstenes, estou aqui ao vivo pelo Quilombo Periférico para bater um papo muito bacana sobre gênero, diversidade nas periferias. Queria saber se estão me ouvindo direito. Estou com o som aqui em casa ligado do vizinho, mas estamos aí, tá? Já já vamos começar a nossa live. É isso, gente. Quilombo Periférico tá aqui hoje à noite para conversar com vocês, bater um papo bem legal. Eu sou a Samara e a gente vai ter um convidado que é o Douglas Belchior. Ele já tá entrando para nossa live, tá bom? Pra gente bater um papo bem bacana. Só aguardar uns minutinhos, tá, gente? Ai, que bom. Gente, estou aqui falando hoje diretamente da ocupação Prestes Maia, aqui no centro de São Paulo, né? E hoje, nessa noite quente, tivemos atividade bastante do Quilombo Periférico, hoje de manhã, lá na praça, na 13 de maio, foi muito bacana. Vou esperar o meu convidado entrar para a gente começar a bater o papo. E aí? Isso, olá, boa noite. Samara, tudo bem? Tudo bem? Consegui chegar. Que Atrasei uns legal. minutinhos aqui, que eu tava numa correria. Tudo bem, Samara? Tudo bem. Bacana. A gente tava. Oi. Oi, agora sim. Não sou eu, estou meio estável, minha internet também hoje não tá muito boa.
Também a gente sabe que esse horário é o horário das lives, né? Tá bastante Horário gente de live pico. é horário de pico de live, né? A gente hoje agora com esse novo moderno, todo mundo fazendo live esse horário. Então é isso, a gente fica com a internet meia congestionada. Tudo bom, Douglas? Boa noite. Tudo bem, Samara? Muito obrigada por esse encontro. Eu tô aqui ansioso desde a semana passada. Ai, Semana passada foi uma porrada com a Débora aqui. Não me foi segurei. tiro, Vamos ver porrada se e eu seguro, bomba. vamos ver se eu seguro a onda com você aqui, né? Vou tentar. Ah, tem que segurar, sim. Bom, É, então a jogada aqui é assim, né? O Quilombo chama a conversa, mas eu tomo de cara, já tomo a bola para mim, dono do brinquedo. sim, E aí, Samara, já o pessoal está acompanhando aqui. Essa live vai ficar gravada, né? A gente vai postar nas redes do Quilombo Periférico e também nas redes da Uneafro, nas minhas. Então, a Samara me convida, mas aí eu tomo dela a palavra e falo o seguinte, Samara, as pessoas têm que saber de você porque você é maravilhosa, porque você está nos ajudando a construir uma história bonita em São Paulo para levar para a Câmara Municipal o mandato do movimento negro de base, movimento de periferia, movimento daqueles que trabalham todo dia, que fazem a luta social de verdade nessa cidade. E sim. você compõe, junto com 5 figuras, 5 personalidades, 5 lideranças do nosso movimento, dos movimentos de quebrada em São Paulo, o Quilombo Periférico, né? Esse é o seu desafio nesse momento, não é? Como é que você está sentindo isso? Olha, eu tô muito feliz, muito animada, né? É uma gratidão. Eu, há 4 anos atrás, eu lembro que foi com muito orgulho que eu fiz campanha para você e hoje você está fazendo campanha para o Quilombo. Então, é um ciclo que se inicia mais uma vez e é assim que as coisas acontecem. A nossa candidatura é uma candidatura legítima, é uma candidatura de movimentos sociais e é a candidatura da periferia. Mas, bom, já que é para falar um pouquinho de mim, né, para as pessoas do Quilombo me conhecerem um pouco, meu nome é Samara Sóstenes, né, sou uma travesti de 33 anos, nordestina, né, nasci lá no interior da Bahia, vim para aqui para São Paulo muito cedo, com 1 ano de idade apenas, né, trazida de uma mãe que não aceitou, né, sofrer violência do marido e fugiu para cá, para São Paulo, comigo com apenas 1 ano de idade. E aos 10 anos eu fui mãe, porque minha mãe teve um outro relacionamento, né? Foi mãe solo, minha mãe precisava trabalhar, e quem acabou cuidando dos meus irmãos fui eu. E isso no Jardim Ângela, né? Até então, naquela época, 20 anos atrás, era considerado um dos bairros mais perigosos do mundo, né? Na periferia do Jardim Ângela. Realmente morria gente todos os dias. Todos os dias eu ia para a escola, infelizmente via os nossos corpos, principalmente nossos corpos negros mortos, né? Então, assim, era muita violência naquela época e eu cresci na periferia com todos os problemas que ela tem, de saneamento, de educação, né? Eu me lembro de como eram as escolas naquela época e até de como elas são hoje, né? As coisas não mudaram muito. E aí, aos 18, 20 anos, eu começo uma transição, mas que infelizmente, né, ser travesti nesse país, você optar por ou você travesti ou você viver, e ainda mais transicionar na periferia, né, era Uhum. muito difícil. Então, eu desisti da minha transição e só fui concluir minha transição dentro do movimento de moradia. Eu conheci o Uhum. movimento de moradia em 2015, né? Fui morar em ocupação e dentro de uma ocupação, no chão de barro, debaixo da lona da preta, eu conheci, né, com a lousa que era metade da lousa que a gente tinha, os livros doados, o núcleo da Uniafro, que era o núcleo da Nossa. Vila Nova Palestina. Ai, a gente me arrepiou já. Quer dizer que desse jeito foi que a gente se encontrou. Sim, Você foi foi desse procurar, jeito você que... estava a fim de estudar, aí você foi parar na Palestina, que era o núcleo que a Uneafro tinha, né? Lá na ocupação da Palestina. Para quem não conhece essa região,
podia Fica no falar. extremo sul do Jardim. Na verdade, não foi bem assim, Douglas. Eu era coordenadora do núcleo, né, da Maria Bonita, e aí tinha essa ocupação da Palestina, e eu ouvi falar desse curso, e aí eram os sábados, e aí eu ia, porque assim, eram os sábados inteiros, os alunos ficavam estudando, e aí à tarde a tia fazia uma comida maravilhosa, e eu ia mais por causa da comida da tia, né? Porque até então, o sonho de entrar para a universidade, a vontade de estudar, eu perdi, até por conta de ter vivido a transição na escola, muito difícil. Eu sabia que eu achava que eu não tinha oportunidade, que eu não tinha oportunidade nenhuma. E aí eu comecei a conhecer o núcleo, conhecer os professores. Eu falei, mas como assim, professor voluntário, né? Que vem aqui, ficar debaixo de salona preta, nesse sol, nesse barracão quente, sem ganhar nada para poder ensinar. Que é isso? Que movimento que é esse, né? O que está acontecendo? Nossa. E aí foi lá dentro, comecei a estudar, comecei a conhecer o núcleo, comecei a participar de rodas de conversa, principalmente rodas de conversa de mulheres negras, que foi sempre foi a Uniafro não faz questão, ela não o princípio da Uniafro não é só educar, assim, aula, inglês, português, matemática, não, a gente faz muito mais que isso, a gente se aquilomba, né, dentro desse cursinho, e aí eu comecei a ser aquilombada pelas mulheres pretas, pelas rodas de conversa, pelas conversas sobre política, e entender porque eu não tive acesso, porque a escola não me formou para eu poder disputar uma universidade, um concurso público, né? Por que ela queria que eu tivesse um subemprego durante toda a minha vida? E esses entendimentos eu fui tendo junto com os professores, porque eram professores que davam aula de manhã e almoçavam com a gente na cozinha durante a tarde, onde a gente fazia vaquinha, cada um Nossa. levava uma coisa para a gente poder fazer um rango legal, um rango bacana. E aquilo ali foi me provocando mais e mais e mais. Eu fui percebendo que cada vez eu podia acreditar em mim. E aí, em 2016, eu fiz o meu primeiro Enem e o meu primeiro vestibular, né? E aí, consigo passar, tive uma boa nota do Enem, passei no vestibular para meio ambiente. Mas como os professores mesmos diziam, né, um corpo trans, né, um corpo preto, corpo travesti, corpo LGBT, não querem esses corpos nas universidades, não querem esses corpos em lugares de poder, em lugar de debate, né? Eles não querem. E os professores sempre falaram, os coordenadores sempre falaram para mim, vai ser difícil esse corpo lá dentro. Tem muitas pessoas que não vão aceitar. E como não aceitaram, tanto que eu saí do núcleo, eu saí da primeira ETEC que eu prestei vestibular e passei, por conta de transfobia, por conta de ser invisibilizada. E aí eu não quero parar, eu quero conseguir mais. Eu falei, dessa vez eu vou passar na federal, vou para a universidade. E aí eu saio da ocupação e venho para cá, para o centro de São Paulo, para frequentar o núcleo da Luz, que é aqui do lado da minha casa, aqui do lado da ocupação Prestes Maia. Que é outro cursinho da Uneafro que existe ali do ladinho da Estação da Luz, na Pastoral do Povo de Rua, né? Na Pastoral do Povo de Rua, qual hoje eu sou coordenadora. Lá com o Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, a Casa de Oração do Povo de Rua, que foi de importantíssimo na minha vida, na minha trajetória de vir para cá. Aí eu saio de uma ocupação por conta do cursinho e entro em outra ocupação, que é hoje na ocupação Prestes Maia, por conta do cursinho, né? Tive a oportunidade de conhecer o movimento de moradia aqui do lado de casa, e aí foi aí que eu me dediquei novamente, que eu comecei a estudar novamente, que eu fui mais me interagir nas questões políticas, né? Que a gente, estando na Uniafro, a gente faz política, né? Quando os corpos pretos se reúnem, eles estão fazendo política. Então, eu comecei a perceber tudo isso, né? Nessa trajetória, nesses 5 anos de cursinho popular e de movimento de moradia, a Pastoral de Rua, que tem um movimento maravilhoso. Comecei a me interagir nas questões do povo de rua, né? Hoje eu ajudo, eu sou voluntária na Pastoral, porque eles são maravilhosos e foi ali, né? Passei dessa vez, eu tinha passado em 47 lugares da primeira vez, com vaga remanescente. Entrei, passei transfobia, fui lá, escolhi outra ETEC do Povão, lá em Pinheiros, Guaraci Silveira. Muito obrigada, essa ETEC me acolheu muito bem e dessa vez eu passo em 9º lugar, né? É uma travesti que consegue e mostra, assim, muitas outras manas trans, travestis, falam que se espelham em mim, mas não é elas que me espelham em mim, sou eu que me espelho nelas, porque eu sei o quanto é difícil,
né? Ter um corpo num lugar acadêmico, né? Num lugar de estudo, não é fácil, né? Infelizmente, eles não nos querem lá. Eles não querem nossos corpos. Não nos querem, Samara, mas não querer a gente é um problema deles. Porque eles vão nos aceitar, eles não tem volta, né? Samara, mas, cara, Samara, como é bom ouvir você e como essa experiência do cursinho popular atravessa a nossa vida. Enquanto você falava, eu lembrava também, né? Quantos anos essa experiência do trabalho, da ação comunitária de verdade, de uma atuação na comunidade feita pelas pessoas da própria comunidade e que muda vidas, né? E você, além dessa experiência que você teve, conhecendo a UNEAFRO e se tornando uma militante do movimento, uma liderança, né? Hoje você é uma liderança pública do nosso movimento, é alguém que fala em nosso nome, né? No Estado, no país, no mundo. Mas você também tem uma passagem muito importante, e eu acho que é muito bom que as pessoas conheçam, no Centro de Cidadania LGBT, que eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que isso tem muito menos visibilidade e é muito menos conhecido do que deveria. Com certeza. Só antes um pouquinho de falar no centro, na verdade é uma coisa que muito liga uma coisa a outra, né? Só eu ter vontade de conhecer a Uniafro, querer estudar, enfrentar barracão de lona preta não foi o bastante. Eu fui uma das primeiras bolsistas da Uniafro de receber uma bolsa de R$400, que foi por conta dela que eu vim aqui para o centro. Foi por conta dela, porque matou minha fome, matou a fome da minha família. R$400 dava para mim ir e voltar, porque senão eu não ia ter condições. Para um jovem hoje, querer ter vontade, muitos têm de fazer um cursinho popular, é maravilhoso. Só que se a gente não tiver acesso, se a gente não tiver políticas públicas, a gente não consegue. E foi através dessa bolsa que eu consegui. E aí depois, quando infelizmente a bolsa do cursinho acabou, eu fui contemplada com a bolsa de Transcidadania. E é aí que eu conheço o programa do Centro de Cidadania, né? Vou participar como bolsista também, né? Mas então, Samara, antes de falar então dessa experiência, muito obrigado a você por fazer essa lembrança que é sensacional, e quem está nos acompanhando precisa saber essa história, porque o movimento é um movimento político, né? A gente não é uma ONG que está prestando serviço no bairro porque a gente acredita que isso vai salvar a nossa alma, depois que morrer vamos para o céu. Não é isso, não. Só que tem uma intenção revolucionária, política, de incidência política. E você foi, então, da primeira turma que recebeu a bolsa de uma luta política do nosso movimento, que demorou 3 anos. Isso foi no governo Haddad, não é isso? Durante 3 anos, a gente custou 3 anos para convencer o governo de que era possível construir uma política de permanência para estudantes de cursinhos populares. E nós conseguimos, no último ano do governo Haddad, instituir, numa interpretação da lei do primeiro emprego, numa parceria com o Ministério, com a Secretaria do Trabalho, 200 bolsas de estudo durante 2 anos. No segundo ano, tem que fazer justiça aqui, a gente conseguiu, mesmo no primeiro ano do governo Dória, na época, a gente conseguiu manter, porque o Suplicy... Gente, vamos aguardar mais um pouquinho. O Douglas já volta. Agora acho que vai voltar. Vamos ver. Voltou? Voltou, agora voltou. O papo ficou tão forte que, né? Você viu? As energias, meu bem. É assim que é. Mas, bom, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem aí? Sim. Tá suave? Tá bom. Bom, então a gente estava falando da importância dessa política, né? Que você teve acesso. Foi uma das pessoas que a gente teve por 2 anos essa política, que foi uma conquista do movimento, né, Samara? Sim, sim, conquista com muita luta, e que não só me beneficiou, eu lembro que beneficiou muitos jovens que foram da minha época, né, que teve acesso a esse cursinho. Foi por conta dele que eu saí de um cursinho que era só no final de semana para vir para o cursinho, que era de segunda a sexta, para poder estudar mais, me empenhar mais, porque o Núcleo da Luz era um pouco mais forçado para conseguir almejar, né, de conseguir entrar para a universidade, fazer um curso técnico superior. Então, assim, eu sei o quanto que é importante ter políticas voltadas, né, para a população negra, periférica, principalmente para a gente, os estudantes que precisam estudar,
né? Então é muito importante ter essa política aí hoje. E aí depois eu sou beneficiária com outra política, que é o programa Transcidadania, né? Que mesmo tendo conseguido entrar para a ETEC, para o curso superior, e não tinha terminado meus estudos, precisava desse diploma. Por isso que eu estava fazendo até o Enem, né? E aí eu tive a oportunidade de entrar para esse programa que foi Transcidadania. Durante um ano eu fiquei como beneficiária do programa, e aí depois eu saio do programa para trabalhar no Centro de Cidadania, como articuladora social. E aí eu começo a entender mais e participar mais desse processo, dessa política pública tão importante, né, que existe aqui no país, em São Paulo. O Centro de Cidadania foram criados em 2015, o primeiro centro criado no Arocho, logo depois foi criado da Zona Sul, da Zona Leste e o da região central, né? Éramos em 4 centros aqui em São Paulo, que além de ter o programa Transcidadania, também oferecia ajuda, né, para a população LGBT, que ia mais ao todo, com psicólogo, assistente social, pedagogo, todo esse tipo de estrutura a gente tinha lá para oferecer à população LGBT. E eu trabalhava em Santa Amaro, que ficava lá na Zona Sul, próximo aonde eu morei, assim, a minha vida toda. Então, assim, para mim foi muito importante estar naquele espaço, poder ajudar a população LGBT, poder trabalhar com a população LGBT e principalmente entender o quanto que é preciso, importante a gente implementar políticas públicas LGBT, principalmente nas periferias. E quais são, queria que você falasse um pouco sobre os corpos que são atendidos nesses lugares, as especificidades e como é que por que é tão importante diante de como a sociedade tem um olhar, né, para essa população? Sim, né, quando a gente fala de evasão escolar para a população LGBT, e principalmente para a população de travestis e transexuais, não existe evasão escolar, né? Existe expulsão escolar. Se a gente sai, somos expulsos de casa com 10, 12 anos de idade, logo a gente estamos expulsos das escolas também. E voltar para a escola e voltar para a sala de aula, muitas vezes a gente carrega traumas da vida toda, né? Eu acho que o cursinho popular da Uniafro também teve muito disso, de me devolver o que era bom de estudar, né? De estar na sala de aula e você não sofrer preconceito, não sofrer racismo, porque sempre dentro do cursinho, das aulas da Uniafro, a gente sempre procurou debater gênero e sexualidade, a gente tinha uma diversidade de pessoas. Eu não era a única pessoa trans que me via dentro de uma sala de aula da Uniafro, não era a única pessoa LGBT que me via dentro de uma sala da Uniafro, não era a única pessoa periférica. Então, ver os meus iguais, esses corpos iguais, independentes que são transgêneros, são pretos, são mulheres, são LGBTQIA+, estar com esses corpos, me mostraram que é capaz, que é possível, né? E estar com meus pares é melhor. Trabalhar no Centro de Cidadania teve os momentos bons e os momentos ruins também, de chegar no Centro de Cidadania e, infelizmente, eu vi a notícia de uma mana que frequentava o centro, era atendida pelo centro e, infelizmente, foi morta, né? Simplesmente por ser travesti, muitas vezes por uma forma brutal, que infelizmente é assim que a gente morre, quando nos matam da pior forma possível, né? Existe uma dimensão do genocídio também que atinge a população LGBT, né? Ainda mais se tiver um recorte racial, não é, Samara? Com certeza. Se você é LGBT, é preto, mora na periferia, ainda for mulher, você vai ver que a probabilidade de você morrer é ainda maior, infelizmente, né? Então, assim, se você é um corpo, né? E ainda é um corpo, se é um corpo preto, se é um corpo da periferia, a polícia já quer te matar, né? E ainda mais se você é um corpo LGBT de uma travesti, são outras pessoas também que querem te matar, né? É uma sociedade que, infelizmente, além de ser racista, também é machista, também é transfóbica, também é lesbofóbica, né? Então, a gente tem esse recorte, assim, e bem forte, infelizmente, dentro da periferia. Eu não vou dizer que eu não sofro preconceito aqui no centro da cidade, que eu sofro, mas eu acho que os recortes são um pouco diferentes, né? Do que daqui na periferia ou do que aqui no centro da cidade. Claro. E tem a dimensão do genocídio, por exemplo, está muito presente também na ação, assim como a gente denuncia o tempo todo o genocídio e a violência do Estado contra corpos negros, corpos LGBT também são muito alvo do genocídio na dimensão da atuação da polícia. Tem muita violência policial contra corpos das travestis e LGBT de maneira geral. Tem também uma diferença no trato que é gritante, né?
Por parte do próprio Estado, da violência, da polícia. Sim, né? Sim. As pessoas muito me perguntam, né? Mas, Samara, qual que é a diferença de uma travesti para uma mulher trans? Eu acho que a diferença é da sua transição e de que tempo você viveu, né? As minhas primeiras referências de travesti que eu tinha era da travesti que era marginalizada, há 15 anos atrás, aidética, né? Prostituída, drogada, que andava com a navalha na cabeça, com a navalha na boca, né? Então tinha todo esse estereótipo negativo das travestis. Né? E me afirmar como travesti é me afirmar como esse corpo que passou por esse processo e viu esse processo acontecer. Hoje, graças a Deus, é um pouco, né? Na época que eu vi as travestis pela primeira vez na minha vida, eu só via elas no final de tarde ou à noite. Quase não via elas, porque elas não saíam durante o dia, né? Não existia o termo transgênero, né? Você era travesti, ponto. Então, assim, e tem também esse recorte, Douglas, que é diferente a transição, né? De uma travesti, de uma mulher trans preta que está na favela, na periferia, lá do fundão da Zona Sul, do que uma mulher trans branca que mora lá no Jardim, né? Cujos pais são diferentes. E daí a importância de ter políticas públicas, né, Samara? Que possa atender, garantir a vida, garantir a segurança, em todas as dimensões, né? Desde a primeira infância, esse processo que você relatou, que é muito doloroso na escola, o quanto políticas públicas podem amenizar dores, podem diminuir essa porção de traumas que fica, essas violências que essa população sofre. Você acha que, você que é uma candidata vereadora, você, Samara, quem está nos acompanhando, é nossa futura vereadora. Pode esperar, galera. A Samara estará na Câmara, junto com o Quilombo Periférico, 50020 no ano que vem. Justamente para levar essa vivência e formular saídas, soluções políticas que visem os direitos humanos da população LGBT de maneira geral. LGBTQI a mais, né? Toda a diversidade. Como é que você enxerga o papel das políticas públicas? Quais políticas públicas? O que o Estado precisa pensar em relação a isso, Samara? Eu acho que o Estado ele precisa se organizar de várias maneiras, né? A gente tem vários pontos. Eu, como estudante de meio ambiente, são muitas outras questões, mas a questão, no caso LGBT, eu trabalhei num centro de cidadania, eu conheço um pouco sobre o que a gente tem de políticas públicas LGBT na cidade e o quanto que a gente precisa melhorar essas políticas públicas, né? Em todos os âmbitos, porque quando a gente fala, por exemplo, no Centro de Cidadania, a gente faz sensibilizações para UBS, para OS, né, para CDCMs, para CRAS, para CREAS, porque a gente tem esse trabalho de fazer, de levar a diversidade para os outros equipamentos, porque os outros equipamentos também precisam se articular para poder fazer esse debate de gênero e sexualidade. Porque não adianta eu ir no Centro de Cidadania e ser bem tratado, ser respeitada, ter meu nome social respeitado, e eu ir lá no posto e não ter minha identidade respeitada, meu nome social não ser respeitada, né? Eu não ser tratada pela identidade no qual eu me enxergo. Então é esse problema. Eu ir no CRAS e não conseguir uma cesta básica, né? Porque eu sou travesti. É isso, de eu ir infelizmente, passar para o sistema prisional e ser jogada numa cela com outros homens, sendo que eu sou uma mulher trans. Então, acho que as políticas públicas, a gente vai fazer com que as políticas públicas LGBT corram pelo todos os âmbitos da política. Né? Não só abrindo mais centros LGBTs, mas que os outros equipamentos, né, de saúde, de educação, né, de falar sobre gênero e sexualidade nas escolas, é preciso, eu já fiz isso, e eu sei quanto é importante eu ir lá, uma travesti, e conversar com os jovens e falar para os jovens, olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou um corpo, né, uma cidadã de direitos, assim como os jovens das escolas também. Então, assim, é importante, a gente vai fazer esse trabalho de levar as políticas públicas não só para uma política pública LGBT em geral, mas para todas as esferas da nossa política. Ou seja, é preciso uma política que seja transversal. E o que você falou é sensacional. Sim. Quer dizer, não adianta ter um quartinho, ter um gueto, ter um lugar em que aquele determinado segmento da sociedade é, aspas, né, bem tratado. Não, as pessoas, de maneira geral, precisam dos serviços todos
né, que o Estado oferece e precisa, e é a obrigação dele oferecer serviços e direitos. E todas as pessoas, independente das suas condições, elas precisam ser bem atendidas e respeitadas em todos. É sensacional. Nós temos na nossa chapa, né, do Quilombo Periférico o Júlio César, Babá Júlio César, que é Sim. uma referência da luta na assistência social em São Paulo. E é mais uma referência que fala muito disso, né, da importância da transversalidade de todas essas pautas em todo o serviço público, sobretudo no sistema, né, de cuidados, da assistência social. Eu tenho, Samara, agora uma pergunta muito do âmbito da minha necessidade de aprender. Tenho lido pouco, mas percebido que está rolando bastante debate sobre a visibilidade do homem negro trans. Como é que você, de maneira geral, homem trans de maneira geral, e com recorte racial também, falta visibilidade? Como é que tem sido feito isso? Como é que você percebe esse debate? Em que lugar você coloca esse debate? Bom, eu percebo isso quando no dia da visibilidade trans, né, um homem trans deixa de viver, deixa de escolher viver por conta da transfobia. A gente, enquanto as mulheres trans no Brasil morrem, né, têm uma expectativa de vida de 35 anos por conta da violência, os homens trans têm uma expectativa de vida também muito baixa por conta do suicídio. Né? Hoje a gente tem, infelizmente, esses dados são muito grandes, são muito marcantes. E aí, se você for fazer recorte dos homens trans negros, esse recorte é ainda maior. Né? A gente ainda não estava preparado para discutir sobre sexualidade, sobre gênero. A gente precisa discutir sobre todos os âmbitos, né? Eu não sou um corpo trans sozinho, eu me coloco como travestis, mas tem minhas manas que são mulheres trans e tem os meus manos também que são homens trans. E precisam ter um lugar de fala deles, reafirmados na sociedade, e precisa ter visibilidade também. Eu acho que a visibilidade precisa ser horizontal, né? Esses corpos precisam ser vistos e precisam estar no lugar também de fala, né? Assim como eu tive a oportunidade, hoje o Quilombo Periférico está me acolhendo nesse quilombo, né? Me chamaram para essa militância, para essa luta, para me representar esse quilombo. Não é porque eu sou uma travesti, eu não sou a cota T do quilombo, não. Eu sou a quilombada porque todos nós somos de movimentos de base, né? Tem gente do samba, da cultura, da educação, da assistência social, né? Então a gente está num bonde muito fechado. A gente veio com peso total e é isso. A gente tá lá em cima, mas a gente quer puxar os nossos próximos, e eu ainda quero muito fazer debate com homens trans, porque eu acho que é preciso muito, né? É preciso conhecer esses corpos, conversar com esses corpos e dar para esses corpos lugar de fala. Ainda mais. Sensacional, sensacional, sensacional! Samara, gente, quem está acompanhando aqui esse papo é maravilhoso e imagino que está todo mundo aqui aprendendo muito, também tô. Um Samara beijo, Sost... Rafaela, Claudete Guedes, que está aí acompanhando, né? Rafaela Fini é uma travesti, trabalha com questões da saúde da população T, maravilhosa, aprendi muito com ela, né? É muito importante falar da saúde das pessoas transexuais, né? A gente tem, infelizmente, durante muito tempo, pelo que eu via, ser travesti era sinônimo de doença. Né, infelizmente, né, a gente não era vista na sociedade como pessoas saudáveis, sendo que somos muito saudáveis, mas eu acredito que a gente vai fazer uma política que vai mudar isso, porque antigamente não tínhamos condições de acessar um serviço de saúde, porque se a gente fosse acessar esse serviço de saúde era muito difícil, né, por conta de não ter a nossa identidade respeitada, de um médico não olhar na sua cara, né? Eu já sofri transfobia, né, em equipamentos públicos e transfobias institucionais, que foram muito sérias. Isso é um trauma muito grande, né? Então, a gente vai combater também isso na política, a gente precisa de fazer essas políticas que combatem isso, que tenham leis também mais precisas, né, para os equipamentos públicos, para que eles não cometam transfobia com as pessoas e muito menos racismo, né? Então, essa é uma das pautas do Quilombo Periférico. Samara, hoje na Câmara Municipal tem algum, eu realmente se tem, eu desconheço, algum mandato que tenha assim, existe alguma representação na Câmara ou algum lugar mais aberto a esse debate?
ou realmente a gente está super órfão assim? Precisamos inaugurar um espaço de defesa de direitos da população LGBTQIA+, também na Câmara. Como é que você percebe? Essas eleições elas são muito importantes, né? Porque a gente precisa mostrar para São Paulo e para o Brasil que a gente é a maior cidade do país e a gente não pode continuar sendo a cidade mais racista, né? Mais transfóbica, mais LGBTfóbica. A gente precisa mudar. E a gente, para fazer essa mudança, a gente precisa estar lá dentro. A gente pode se mobilizar aqui fora, pode fazer muitos coletivos, pode fazer coalizões, mas se a gente não tiver o poder político de estar lá dentro, tomando decisões, articulando e debatendo, porque a gente sabe, eu sei que tá maravilhoso fazer campanha, tá muito bonito, mas eu sei o problema que a gente vai enfrentar lá dentro. É depois que a gente entrar para a Câmara que a gente vai ter que mostrar a nossa força, a força da periferia, a força do quilombo, para poder fazer valer os nossos direitos. Porque senão, meu amor, não vai ter jeito. Nós vamos arrasar, vai ser. Imagina um gabinete quilombo na Câmara Municipal, cara, com essas 6 pessoas incríveis, lideranças, a Samara, né? Vocês estão aqui, todo mundo está acompanhando, tem uma história de vida incrível, forte, comovente, e que vai levar essa experiência, essa vivência toda, né, para a elaboração de políticas objetivas. É que a gente já faz isso, né? As pessoas, às vezes, Samara, não conseguem dividir direito. Acham que política é só quando você está num partido ou quando você está ocupando um cargo, e não é nada disso. A gente faz política, né, Samara? No movimento, né? A gente faz política o tempo todo, lutando por direitos. É o nosso exercício permanente, histórico, diário. Agora, é óbvio, quando você ocupa um lugar de poder em que você tem a caneta na mão, você pode sugerir legislação, você pode decidir aspectos da política que vai atender milhares de pessoas. Porra, isso é sensacional. E ter isso na mão dos que sofrem, na mão de quem sofre as dores, né? Isso é completamente diferente. Uma coisa é você ter um aliado, alguém que concorda com a sua tese, né? Alguém que diz, realmente, sim, o que a Samara está dizendo tem sentido, vamos aqui ajudar de alguma maneira. Tudo bem, isso é importante? É importante que haja, que tenha pessoas assim. Mas é outra coisa quando um de nós ocupa esse lugar. Porque aí é outra experiência, outra vivência, outro tudo. Como é que você vê, e uma coisa que você disse que é sensacional, que você não é uma cota nesse grupo, pelo contrário, né? Na verdade, você está aqui para nos ajudar a olhar o todo a partir desse olhar, do seu olhar. Então, como é que você enxerga, Samara? Eu queria que você, assim, abusasse do sonho, sabe? Abusasse da sua expectativa com a política. Como é que é para você o exercício da política como ela deveria ser? Assim, o seu sonho de atuação política. Não no campo específico, como você disse, né? LGBT como uma sala, mas o que seria esse governo ou uma política que atende a todos, que considera a humanidade de todos? Porque é isso que arrancam de nós, né, Samara? Arrancam das pessoas negras, arrancam das mulheres, arrancam das pessoas LGBTQIA+, arranca a sua humanidade, trata como se não fosse um ser humano de direitos. Como é que seria essa política humanizada de maneira geral que a gente defende, sim, na prática? Como é que ela é no seu sonho? Olha, a gente sonhar é possível, né? E eu acredito assim que não dá só para sonhar se a gente não sonhar sozinho, sabe? Eu preciso de ter pessoas sonhando comigo e acreditando nesse sonho também. Acho que a minha política perfeita é morar numa cidade onde eu tenho acesso à educação, onde eu tenho acesso a saneamento básico, onde eu tenho acesso à cultura, acesso a lazer, independente de onde eu moro. Se eu moro da ponte para cá ou eu moro da ponte para cá. Entendeu? Eu tenho moradia. Há 5 anos eu sou do movimento de moradia. Há 5 anos eu moro na ocupação. Há 5 anos eu não pago aluguel para essa cidade, porque essa cidade está cheia de casa abandonada. E ver isso é uma vergonha. Ver gente cada vez mais no fundão da periferia, que é como minha mãe fez, porque não aguentou pagar aluguel, e teve que ir mais profundo e mais profundo, e cada vez mais passar mais tempo para chegar no trampo, não ter condições de ter uma saúde decente, educação, uma creche, um posto de saúde, uma cinemateca na cidade, uma casa de cultura, uma casa de lazer, né? Uma casa para as mulheres que realmente atendam e façam uma política pública de verdade. Porque não adianta o equipamento estar lá e existir, está largado, está abandonado. Eu acho que eu sonho com a política que tenha fiscalização, que olhe para as pessoas e que acabe com toda essa roubalheira que existe.
né? A gente, infelizmente, trabalha para patrões, trabalha para um senhor, infelizmente ainda, porque eu acredito que esse povo de Quilombo, acredito que a gente vai se reerguer e quebrar essas correntes, porque a periferia é maravilhosa, a periferia é rica e é grande, e ela vai se reerguer. E é esse sonho que eu quero, ver uma periferia erguida, ver pessoas conscientes politicamente, votando com sabedoria, correndo atrás, fiscalizando os seus candidatos. Eu quero que me fiscalizem, que fiscaliza o quilombo periférico, que fique lá no nosso pé, lá na Câmara dos Vereadores, para ver o nosso trabalho. É isso que eu sonho, é isso que eu quero, é nisso que eu acredito. A minha luta até hoje, eu não vou dizer que é fácil, né? Eu abri mão de algumas coisas para estar nesse quilombo, porque eu acredito nesse projeto, eu acredito nesse coletivo, eu acredito nessas pessoas, e ainda mais, eu acredito na periferia. Eu acredito que a periferia vai nos eleger, vai nos levantar e vai fazer esse sonho realizar. Uau, me arrepiou todo aqui, Samara. Muito bom. É isso, galera. Pô, muito forte, muito forte. Tem um importante pensador, Samara, chamado Edson Cardoso. Ele é um professor, ele é lá de Salvador. Ele é militante do MNU. É um cara importante, assim, na cena do movimento negro. E ele diz o seguinte, ele diz uma coisa que você acabou de falar aqui, né? Com palavras sinceras, mais fortes. Sim, tudo do coração. Que é o seguinte, lá do fundo do coração, o Edson Cardoso, quem não conhecer, por favor, digitem no Google, Edson Cardoso, jornal Iroim, vai conhecer. Ele diz o seguinte, que o segmento da sociedade brasileira mais vitorioso, Samara, é a população negra. Por quê? É o mais vitorioso, sendo que a gente continua sendo tão alvo da violência e das desigualdades. Mas por quê? Então a gente é vitorioso. Aí ele responde, ora, como foi possível que uma população descendente de população descendente de pessoas escravizadas, como fomos nós por 400 anos, e que depois desses 400 anos de escravidão, nós viramos alvo do genocídio sistêmico, quer dizer, queriam nos exterminar, desde que acabou a escravidão, até lá eles precisavam da gente para trabalhar compulsoriamente, como pessoas escravizadas. Quando o sistema caiu da escravidão, o objetivo dos caras era controlar e exterminar. E mesmo com tudo contra nós, contra tudo e contra todos, diz o Edson, contra o Estado violento e contra o racismo social que a sociedade e as suas instituições violentamente impõem ao nosso povo, mesmo assim a gente chegou em 2020, 132 anos depois do fim da escravidão, e nós somos a maioria da população brasileira. Como é que foi possível? Se a gente não tinha herança, a gente não tinha patrimônio, a sociedade não se organizou para nos deixar desenvolver economicamente. A gente só teve, até agora, o nosso próprio corpo e a nossa ancestralidade, a nossa descendência, a nossa força ancestral. Cara, será que ninguém tem essa curiosidade? Da onde vem essa força toda? Da onde vem essa capacidade de resiliência, de superação, mesmo diante da desgraça, da violência permanente, do genocídio permanente? Isso é a prova do que você está dizendo, Samara, que há uma tendência a desqualificar a periferia, desqualificar o povo, chamar o povo de burro, de idiota, de alienado, de que é culpa do povo, que o Bolsonaro está no governo. Tem um pensamento aristocrata, elitizado, racista, que também educa, inclusive a esquerda, inclusive o nosso campo, que nos desmerece e que faz com que a nossa população tenha a impressão que um de nós não pode ser o representante dela. Sempre tem que ser alguém de lá para vir nos salvar. Sempre tem que ser um branquinho bondoso que venha vencer o nosso herói. Sempre tem que ser um cara parecido com o Dória, porque ele tem capacidade de governar. E um cara que pega trem com a gente, não. Uma pessoa trans como a gente, não. Uma pessoa negra, uma mulher, não. Olha que absurdo. Então, eu acho que acordar para isso é fundamental. Eu acho que você, Samara, representa muito isso quando você fala, olha, nós vamos ser levados. A gente não vai chegar lá porque a gente quer. É porque a gente representa um povo. E nós vamos estar na Câmara, né, Samara, com o Quilombo Periférico 50020, com você liderando 50020. isso, 50020 na Câmara Municipal. Queria que você desse o seu recado final, geral, para a galera desse papo, mas um pouco pensando sobre isso. Que força é essa? Que força é essa, Samara?
Bom, para falar um pouco dessa força, eu até posso citar, eu acho que dos momentos mais marcantes da minha vida. Minha vida não é feita só de flores, né? Ser travesti nesse país não é fácil. Eu passei por momentos difíceis da minha vida e, graças a Deus, a Uniafro me ajudou muito. E um dos momentos que a Uniafro me ajudou foi, por conta da Uniafro, participar de uma roda de conversa que teve lá no Aparelho Luzia, que foi a primeira vez que eu vi uma travesti, Érica Malunguinho, falando e discursando. E naquele dia que eu estava lá, levada pela Uniafro, que eu vi aquela mulher falando, eu falei assim, não, eu não vou morrer. Eu vou viver para eu ver essa mulher eleita e para eu ver essa mulher legislar. E aí eu continuo vivendo, eu não vou morrer. O Estado quer me matar, o Estado quer fazer o genocídio com o meu corpo negro, com o meu corpo periférico, mas eu não vou morrer. Eu vou continuar viva para chegar lá e para trabalhar junto com o quilombo periférico, junto com a periferia e junto com todo mundo. Mas para isso, só não basta sonhar, né? Agora é hora do merchan. A gente precisa de vocês que estão assistindo, vocês que vão ver essa live hoje, amanhã e depois. A gente somos uma candidatura preta, periférica, da periferia, LGBTQIA+, de movimentos sociais, e tudo isso não é bastante. A gente precisa do seu voto, a gente precisa da sua confiança, a gente precisa que você conheça o quilombo, que divulgue, que fale, que ajude na nossa vaquinha, porque sem dinheiro não dá pra gente trabalhar, não dá pra gente se movimentar, não dá pra gente chegar lá nos fundões da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte e mostrar o nosso trabalho. A gente precisa da ajuda de vocês. É a ajuda de vocês que vai fazer a gente chegar lá. Não basta a gente quer muito e a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir sim, junto com vocês, divulgando 50020, Elaine Mineiro, dia 15 de novembro, vamos estar lá, na boca da urna, ditando o nosso número com a nossa colinha e mostrando que a periferia sim tem vez, e é hora de a periferia ter vez nessa cidade. Axé! Salve, Samara Sóstenes. Axé. Muito obrigado, Samara. Que papo incrível. Muito obrigado. Estou aqui arrepiado, emocionado. É isso, gente. Eu devolvo para você, então, agora, Samara, para você concluir, para você terminar e eu me despeço aqui. Débora tá aí, Elaine, Alex, Eric, o Júlio César, esse time incrível que eu tenho tanto orgulho, tanta honra e que eu sou muito agradecido, admirador de vocês por essa coragem. Ser candidato numa conjuntura como essa, a encarar uma candidatura. A Samara, gente, deixou coisas da vida particular dela para se dedicar a essa campanha. Então é uma pessoa para nós que demonstrou uma força incrível, uma dedicação, um compromisso com o movimento que poucas pessoas têm. Então eu quero dizer, Samara, que eu te admiro muito por isso, viu? Tamo junto, um beijo. Um beijo. E eu queria agradecer também, dizer que não são só essas 6 pessoas do Quilombo Periférico. O Quilombo é muito maior do que essas 6 pessoas. Existem pessoas por trás da gente. Não vou falar de nome da nossa equipe toda, mas é GT de comunicação, GT de programa, GT de tudo que a gente imagina. A gente que estão por trás, ajudando a gente nas nossas páginas, no nosso Facebook, ajudando a gente a trabalhar. O Quilombo Periférico são representados na chapa por 6 pessoas, mas tem pessoas maravilhosas atrás fazendo esse trabalho acontecer. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer todos vocês que estão aí junto, né, com a gente fazendo essa maravilha que é o Quilombo. E para finalizar, a nossa música. O Quilombo tá lindo como que? O Quilombo tá lindo como que? Só faltava você. Gente, muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês todos. E vamos lá, divulga essa live no Instagram, no Facebook, 50020, Elaine Mineiro, Quilombo Periférico. Valeu, 50020. Abraço, valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Samara, obrigada, viu, querida? Beijo. Obrigada, meu amor. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.